Whisky Review, hoje para vocês, Deshita, um whisky japonês, single gram, vocês vão gostar de entender um pouquinho mais sobre ele, vem comigo. Pessoal, a nossa amostra do Deshita veio da Malte Araújo. Gente, muito legal a loja deles também, confere no Instagram. Malte Araújo, vou deixar o link aqui na descrição. Gente, antes de começarmos o review, vou contar um pouquinho para vocês as histórias que envolvem Deshita. Um single gram, é raro aparecer single gram, tá? Japonês, feito de milho, é single gram, quer dizer, só tem um grão, tá? E o grão declarado é o milho. A destilaria Shita, Deshita é o Shita, em outras palavras, né? A destilaria Shita, então, ela é uma destilaria meio ímpar no universo de destilarias japonesas. Dá pra dizer que é uma destilaria de álcool, tá? Ela não é aquelas destilarias bonitas que destilam malte. Bem pelo contrário, é uma destilaria focada em destilar whisky destilados de grãos, vamos dizer assim. Vou deixar umas fotos dela porque na verdade mais parece uma fábrica do que efetivamente uma destilaria. Essa destilaria faz parte do grupo Bean Suntory. Quem que é a Bean Suntory, gente? Bean Suntory é a dona da Teachers, é dona da Bowmore, da Lafroig, dona da Yamazaki, Deshita e diversos outros whiskies e destilarias. Na verdade é um grande conglomerado de empresas do setor de bebidas, tá? Um dos maiores do mundo, diga-se de passagem. Além desse fato, a destilaria Deshita, ela foi instalada em 1972 perto do porto de Nagoya, no Japão, fazendo com que então seja fácil o escoamento da produção dessa destilaria. O whisky Deshita Single Gram, ele é maturado em uma combinação até que bem especial de barris, sendo barris ex-bourbon, barris ex-vinho xerez espanhol e também barris ex-outros tipos de vinho. Porém, já digo de antemão para vocês que o que prevalece neste whisky são as nuances do barril ex-bourbon. Esse whisky também, lá no Japão, foi desenvolvido para atender o mercado extremamente grande japonês de um drink chamado Highball. Os japoneses adoram esse drink e esse whisky ele foi criado para o Highball. Ele é um whisky que não foi feito para ser degustado, é um whisky que não foi feito para ter grandes notas. Ele foi criado especificamente para um drink bem específico. Posterior a isso, então, dado o sucesso e a demanda, eles começaram a exportar esse whisky, então, mundo todo. O que acontece? O whisky de grão ele pode ser feito a partir de qualquer tipo de grão. Nesse caso, foi escolhido o milho, que é o grão mais barato e o grão que, inclusive, não é o mais nobre para a produção desse tipo de bebida. Mostrando ainda mais que é um whisky com foco no dito highball, com foco na coquetelaria, com foco em drink, e não um whisky para ser bebido puro. Vocês vão entender um pouquinho mais dessa característica com o Whisky Review. Ele ganhou 91,5 pontos na Bíblia de Jim Murray, porém na Whisky Base ele leva somente 78 pontos. Por que eu trago duas notas de duas referências extras para vocês realmente balizarem o que eu falo com mais o que outras pessoas a nível mundial falam desse produto. E daí com essas três informações você pode tirar então o teu veredito, você pode tirar a tua opinião própria em relação a ele e decidir se tu vai ou não comprá-lo. Gente, vamos agora ao Whisky Review e vamos desvendar esse carinha para vocês, respondendo sempre aquela pergunta que todo mundo quer saber. Vale a pena? Vamos comigo! Pessoal, uma coloração amarelo palha muito pálido, muito claro, tá? É bem decepcionante, mostrando que o trabalho de barril aqui é muito, muito pequeno, tá? Um whisky que não tem idade declarada, é um NAS, então a única coisa que a gente consegue entender é que tem pelo menos 3 anos de maturação. Já bebi ele, na verdade, tem pouco aqui porque eu estava bebendo a dose antes de fazer o review, tá? Então,
é um whisky que claramente se apresenta de forma alcoólica, já de antemão, e imediatamente ele nos mostra que não tem muita maturação aqui não, gente. Diria para vocês algo em torno de 6 anos, talvez, tá bom? Ele escorre na taça de forma pouco untosa, né? Então ele é ralo na taça, não é uma expressividade, então não espere algo encorpado, algo denso e algo oleoso. Não é a característica. Com somente esse trabalho micro de barril aqui, também não espere uma explosão de sabores. Vamos agora à avaliação olfativa para vocês. Um whisky que no olfato ele é complexo, tá? Ele lembra, assim, ó, de primeira instância, a primeira coisa que você percebe nele é um whisky que te remete a um bourbon mal feito, um bourbon mal maturado. Então ele te lembra aquelas nuances de milho, porém não tão potente quanto um bourbon, e parece assim uma base de bourbon maturada em barril sem vergonha. É isso que ele nos passa. Como se você tivesse um new make de bourbon, um pouquinho menos denso e menos potente no seu new make, na sua clareza então olfativa, que foi jogado num barril de reuso, um barril assim bem sem vergonha. É isso que ele passa. Porém, ele traz muita riqueza, tá? Ele é cítrico, ele é herbáceo, ele é floral, ele é bem rico nesse lado. No lado frutado, que também são frutas então, além de cítricas, frutas de verão, frutas tropicais. Sentindo aqui claramente um pouco de coco, baunilha, caramelo. Nas frutas tropicais, então nós temos banana, nós temos aí uma laranja-lima, nós temos chás, nós temos um pouco de abacaxi, nós temos um chá de camomila, nós temos um chá inclusive de Marcela, me lembrou aqui, um lado herbal dele. Um whisky que, além disso tudo, ele não tem nem um pouco de defumado, sutil amadeirado me remetendo a uma madeira branca. Um floral que me remete aí a flores amarelas, um pouquinho de jasmim, um pouquinho de rosa branca. Tudo muito sutil, tudo sendo trabalhado assim em notas não tão potentes, não tem tanta entrega. Tem um pouco de álcool sim no olfato, mais um fato aí interessante. Um whisky que, volto a frisar para vocês, ele é muito complexo. Tanto é complexo, eu só dei uma cheirada aqui para passar para vocês informação, mas quando eu estava bebendo ele concentrado, eu tirei um caderno inteiro de informação. Vamos agora para o paladar de Chita. Cheers! Um whisky alcoólico, um whisky rebelde, um whisky quente, porém um whisky que ele tem uma presença, né? Então ele tem um sabor, uma entrega razoável. Não é incrível, mas é razoável. Um whisky muito doce no paladar. Além de ser muito doce, muito ralo. O peso de boca, a densidade dele é muito rala, é quase aquosa. Então tu vai sentir assim, parece que tem água na boca com gosto. Obviamente que é álcool, é um whisky, né? Mas tudo bem. Então essa densidade falta peso de boca, que geralmente te entrega uma experiência mais gostosa. Continua com frutas tropicais. Continua com banana, coco. A correspondência buco-nasal é perfeita, tá, gente? Então, realmente, aquilo que ele apresentou no olfato, ele continua te entregando no paladar. Porém, no paladar ele se destaca por ser um pouquinho mais doce. E ele consegue ser até mais alcoólico também no paladar, tá, pessoal? Um whisky que ele realmente deixa a desejar muito no quesito acabamento. O álcool dele realmente é bem agressivo. Um whisky que, quando eu olho para ele, vejo que é um produto de 350 a 400 reais, eu fico lembrando que a indústria japonesa vem se beneficiando do movimento Yamazaki, né? Então acontece, o Yamazaki Sherry Cask, ele recebeu então o prêmio de melhor do mundo na década passada, né? A gente está em 2020, então, se não me engano, foi em 2012, 2014, ele recebeu o melhor do mundo. E após o whisky japonês ter recebido então tal título, a demanda pelo produto japonês explodiu a nível mundial. O que acontece? O Japão foi extremamente esperto e acabou então aumentando, já que aumentou muito a demanda, os preços também aumentaram e todo o whisky japonês, ele infelizmente tem um ágio grande por causa da oferta e demanda, da lei de mercado.
automaticamente um whisky japonês, um exemplo, tá? O whisky Kakubin, no passado chegou a ser vendido no Brasil por R$ 67. E o mesmo whisky, após esse movimento que aconteceu no universo do whisky japonês, hoje custa R$ 280 e não justifica. O Kakubin não consegue ser muito superior a um Red Label para custar a mesma coisa ou mais do que um Green Label, que é um Blend Malt. Esse whisky é um claro exemplo desse movimento, em que você tem um whisky japonês de qualidade aí bem meia sola, tá? Então é um whisky japonês cuja qualidade é um whisky para drink, é um whisky que foi feito pensando num drink específico, certo? E você tem um preço exorbitante e uma entrega que não justifica. Eu vou fazer a finalização para vocês, mas eu acho que nem necessário era. Vamos lá, cheers. Vamos lá. Alcoólico, quente, doce, chás, cítrico, coco, baunilha, doce. Uma finalização até que média, não é uma finalização ruim, mas muito pouco peso de boca, muito álcool, picante, pimenta. Novamente, não é um whisky ruim. Ele é inclusive um whisky complexo, mas é um whisky muito jovem, é um whisky muito rebelde, é um whisky com muitos defeitos claros. Ele te entrega uma experiência diferente, a experiência single gram é diferente e a riqueza sensorial dele realmente com frutos tropicais, com esse universo todo que ele vem oferecer, é legal, mas é tanto defeito que não justifica nem de longe o valor que eles realmente pedem nesse whisky Deshita. Se vocês curtiram conhecer o Deshita, lembre-se que o teu like é nossa moeda de troca, nos ajuda pra caramba. Se caiu aqui de paraquedas, meu amigo, se inscreve no canal. O canal do Thierry tá desmistificando o mundo do whisky, gerando acessibilidade pro brasileiro, avaliando aquilo que o brasileiro tem acesso. E nos acompanhe também lá no Instagram. Instagram bomba, cheio de dica de compra no Instagram. Aqui no canal, uma vez por mês. No Instagram, sempre que encontro uma promoção, eu passo pra vocês. Sejam mais que bem-vindos e até o próximo vídeo. Grande abraço. Fui.